Finalmente conseguimos chegar à marca de 5.000 inscritos. E para comemorar essa marca de 5.000 inscritos, eu perguntei lá no grupinho do Telegram e também no meu Instagram para que as pessoas fizessem perguntas, para que as pessoas me ajudassem a ter um assunto para conversar aqui em vídeo com vocês, para a gente comemorar então essa marca que foi tão sofrida de conseguir atingir. E aí hoje então eu vim responder as perguntinhas que fizeram para mim nas redes sociais, no grupinho do Telegram, para falar um pouquinho mais a respeito do canal, de mim e de tudo. Então, o primeiro que perguntou foi o Jeff, lá no grupinho do Telegram. Ele pediu para eu contar um pouquinho a respeito da história do canal, porque eu criei, quais têm sido os principais desafios de produção e tudo mais. Ele perguntou mais coisa aqui, mas eu vou respondendo por etapas, senão eu vou meio que me perder, tá? Eu escrevi meu primeiro livro em 2013 e publiquei ele no formato independente em 2014. Isso tem tudo a ver com a criação do canal, tá? E eu já vou chegar lá. Acontece que nessa época em que aconteceu a minha primeira publicação, o que era muito conhecido entre os leitores era o blog literário, mas já estava acontecendo um movimento muito grande para o Instagram, as pessoas estavam migrando para o Instagram e também para o YouTube. Já tinham alguns canais literários como o Geek Freak, como a Pam, como a minha xará lá. e tinha também, tem uma outra xará também, que é a Tati do Valer um Livro, se eu não estou muito enganada, e tinha outras pessoas que também já falavam de livros no YouTube. Mas não era um formato ainda muito adepto dos autores e também de alguns leitores. Ainda era o blog. E aí tinha um amigo, o Tony, ele tinha um blog literário e ele me convidou para fazer parte do blog e fazer resenha de livros que eu tava lendo, porque eu lia um gênero muito diferente do dele. E ele queria abranger dentro do blog dele uma quantidade maior de pessoas e de leitores. E ele percebeu essa mudança, essa migração para YouTube. E ele veio conversar comigo porque eu tinha feito um vídeo pro meu canal, se eu não estou muito enganada, ou era uma live, eu não lembro agora, no Facebook, falando a respeito do meu livro. E aí ele veio conversar comigo, ele falou assim, nossa, gostei da forma como você fala na câmera, vamos fazer um canal juntos? Né? Você grava os vídeos que você lê, eu gravo os meus e a gente vai fazendo assim. Acontece que algumas coisas que eu queria falar no canal não estavam batendo dentro do que o Tony acreditava ser adequado ali pro Dicas, então eu resolvi criar o Tatiane Durães, criar o meu canal no YouTube para falar de uma forma um pouco mais livre. O meu intuito sempre foi falar mais de literatura brasileira, de literatura nacional. E eu fiquei realmente durante muito tempo falando bastante de literatura brasileira e de livros nacionais que eu lia. Eu não lia muito, era uma época em que eu conseguia ler 1, 2 livros no mês, assim, então não tinha muito conteúdo no canal. Só que eu percebi que se eu quisesse crescer dentro do YouTube, eu ia ter que me render à corrente do rio, que era ler livros estrangeiros, livros hypados e lançamentos. E aí foi onde eu comecei a ler um pouco mais de livros estrangeiros e comecei a crescer um pouquinho dentro do YouTube. Aí ele perguntou quais têm sido os principais desafios na produção de conteúdo. O meu principal desafio na produção de conteúdo é o tempo. Porque assim, eu trabalho, né? Eu tenho o meu emprego, que apesar de não exigir muito de mim, porque eu trabalho com meu pai e eu trabalho de casa, é uma empresa pequena que não demanda que eu fique das 8 da manhã às 5 da tarde ali na frente do computador trabalhando. Mas eu tenho meu marido, eu tenho a casa, eu tenho meu filho, e assim, querendo ou não, isso ocupa muito, muito, muito da gente, sabe? O fato de você ter que fazer comida, você tem que lavar louça, você tem que colocar roupa no varal, tem que tirar roupa do varal, tem que limpar isso, tem que catar aquilo. E aí, o marido que chega do trabalho e quer conversar e quer fofocar e falar das coisas. A minha mãe mora com a gente, ela também quer conversar, ela também quer falar. Apesar de que, assim, eu só consigo fazer muito do que eu faço aqui porque minha mãe mora com a gente, tá? Porque minha mãe, ela dá uma baita força pra mim em muitos momentos. Muito do que eu consigo escrever, ou consigo ler, ou consigo estar aqui gravando conteúdo pra vocês, é porque ela tá lá lavando a louça. Ou ela tá lá fazendo alguma coisa, tá ajudando meu filho, sabe?
eu consigo fazer porque eu tenho essa força por parte dela, porque senão eu já teria abandonado isso aqui há muito tempo. E assim, a falta de tempo é o que mais me pega, porque eu acabo não conseguindo ler muito e nem conseguindo produzir muito conteúdo aqui pro YouTube, porque eu não tenho muito tempo pra gravar. Esse ano, particularmente, tem sido o mais complicado por causa da mudança de horário do meu marido. Esse aqui que vocês veem é o meu quarto, tá? De frente pra mim tá a minha cama. E meu marido, ele tem trabalhado esse ano das 10 da noite às 6 da manhã. Então ele chega às 6h30 em casa e ele precisa dormir, né? E ele dorme no nosso quarto, o local onde normalmente eu uso pra gravar. Então acaba que assim, eu tenho poucos momentos pra conseguir gravar, aí eu acabo gravando vários vídeos seguidos, como eu tô fazendo hoje, por exemplo, pra eu conseguir editar e deixar programado depois no canal, porque eu não tenho esse tempo assim muito disponível pra conseguir gravar conteúdo pra vocês. Aí ele pede pra eu mostrar imagens de como era o cenário antigo, né, que pra quem é novo no canal talvez não tenha visto. Eu vou tentar pegar aqui pra vocês alguns vídeos antigos do canal, eu vou ver se eu consigo descer eles do YouTube e editar e cortar pedacinhos pra vocês, pra tentar mostrar como era o canal, como era o cenário do canal desde o início, bem do inicinho mesmo. Ano passado, eu fiz um vídeo, quando a gente chegou aos 5 anos de canal, eu fiz um vídeo reagindo aos meus vídeos antigos. Ano passado foi ano retrasado, agora não lembro bem, desculpem. Mas tem um aniversário de 5 anos aqui do canal, que eu fiz um vídeo reagindo a vídeos antigos. Vocês podem assistir esse vídeo também, se vocês quiserem, tá? Eu vou deixar ele aqui no card pra vocês. Que daí vocês também vão conseguir ver bem como que era o cenário antigamente. Mas eu tinha 2 estantes marrons, eu gravava de pé, na frente dessas 2 estantes marrons, depois eu troquei por essa estante branca aqui, a parede era cinza, depois eu mudei de quarto, vim pra cá, depois eu girei o quarto e aí é isso aqui que vocês veem hoje. E por último, ele pediu pra que eu falasse sobre as minhas expectativas em relação ao canal. Então, esse ano tem sido muito complicado e eu tenho tentado não criar expectativa nenhuma, exatamente por essa questão da falta de tempo pra gravar. E eu também queria focar um pouco mais esse ano na escrita. Eu lancei um livro recentemente, né, Apague as Luzes ao Escurecer, que eu escrevi ano passado, passei o ano passado inteiro escrevendo essa história, e eu lancei agora no início de 2023, e eu comecei já um livro novo, uma história nova, que eu quero conseguir finalizar nesses últimos 6 meses de 2023, e conseguir lançar até junho do ano que vem, de 2024, porque eu quero usar a Lei Paulo Gustavo para essa publicação. Vai ser um livro voltado mais para o público jovem em idade escolar e automaticamente ele vai ter distribuição gratuita aqui na cidade onde eu moro, né? Que essa é uma das ideias da Lei Paulo Gustavo. Vou usar a cidade como cenário, tem uns cenários aqui que eu não conhecia, tá? Na cidade onde eu moro, que faz 37 anos que eu moro aqui. E tem umas coisas que eu não conhecia, eu comecei a pesquisar e tem umas coisas muito legais, históricas realmente. E eu pretendo usar esse cenário, então vamos ver se vai dar certo. Vai ser uma história com uma pegada juvenil / terror e suspense. A Isabelle perguntou com quantos anos eu me interessei pela escrita. Então, Isabelle, eu venho de uma família muito simples, uma família que quase ninguém terminou os estudos. Tá? Meu pai terminou nem a 8ª série, e minha mãe também parou ali por volta da 5ª, da 6ª série para trabalhar. Minha mãe é filha... Minha mãe trabalhou muito tempo na roça, né? Os pais da minha mãe, eles tinham roça, tinham vaca, porco, essas coisas, moravam em sítio. Então, ninguém da minha família dava importância para livros, para literatura. Eu não tive esse incentivo dentro de casa desde muito nova. Eu comecei a me interessar realmente por livros, assim, por ler mesmo, quando eu entrei na faculdade. Eu já tinha tido contato com alguns livros contemporâneos, como, por exemplo, Paulo Coelho, que um amigo pediu para eu ler O Alquimista, que era um favorito da vida dele. Eu li, gostei muito, e fui ler outros livros do Paulo Coelho. Só que o contato que eu tinha com o livro era clássico, porque eram os livros que eu era obrigada ali na escola. Eu não sabia que existia literatura contemporânea. Eu não sabia que existia livros que nem Harry Potter, tudo bem que não existia na minha época, né? Harry Potter veio bem depois, mas enfim. Mas eu não sabia da existência dessas histórias, assim, mais... que não são clássicas, sabe? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu
era maior de idade, eu tirei carta, eu tava saindo pra cidade de fora, eu comecei a frequentar shoppings, eu descobri as livrarias e eu comecei a entrar nas livrarias e ver livros que me interessavam muito, livros que pareciam muito legais. E como eu já tinha tido aquele contato com o Alquimista do Paulo Coelho lá atrás e eu vi que livros eram legais, eu comecei a me interessar e eu descobri todo um mundo que os meus professores da escola não me apresentaram. Porque nunca um professor chegou na escola e falou pra mim, olha, pra gente, pra turma, existe autores contemporâneos? Não, era só os clássicos. Só os clássicos. E eram livros, histórias que eu achava chatas, difíceis de ler, e não falavam nada que tinha a ver comigo, nada a ver com a minha vida, não falavam minha língua, não retratavam a minha realidade, e, sabe, era chato, era insuportável ler, então eu demorei muito pra realmente gostar de livros. E foi só quando eu li Ilse a Bruxa, do Terry Brooks, que realmente eu peguei gosto mesmo pela leitura. E aí eu não parei mais de ler, eu sempre tava comprando um livro, sempre tava lendo alguma coisa. E nessa época da faculdade, acho que, sei lá pelo terceiro ano da faculdade, eu comecei a ter vontade de escrever um livro, porque eu tava lendo bastante coisa e eu achava muito legal passar essas emoções para as pessoas, porque eu me emocionava lendo livros. Eu torcia pelos personagens, eu chorava pelos personagens e eu queria isso também, eu queria ter essa capacidade de passar isso para as outras pessoas. E eu comecei então a escrever uma história no meu caderno. Era uma história tipo bem boba assim, era contemporânea, era um romance e tal. E acabou nunca indo pra frente. Lá por volta de 2011, 2012 mais ou menos, eu tive a ideia da história do As Faces da Luz, né, que é o primeiro da trilogia Cantates, onde a protagonista, ela seria uma bruxa maculada pelas suas vidas anteriores por causa do mal que as suas vidas passadas causaram. Então ela nasceu uma bruxa sombria por causa disso. E ela ia ter que lidar com isso, porque eu gosto dessa ideia de que vidas passadas interferem nas nossas vidas, né? Eu gosto dessa ideia de que a gente sempre tá ali no mesmo círculo de almas, de pessoas e é uma coisa meio espiritista, kardecista, não lembro agora, tá? Mas é uma ideia que eu sempre gostei bastante e aí eu aproveitei isso para minha história, para o meu livro e comecei a desenvolver com As Faces da Luz, que foi então o primeiro livro que eu realmente consegui escrever até o final. E o Edu perguntou, livros que mais me marcaram e que eu faria a releitura. Eu não sou uma pessoa que faz muita releitura, né? Já falei isso pra vocês algumas vezes aqui no canal. Porém, eu fiz a releitura de 3 livros esse último ano que passou, que foi Skyward, para poder ler a continuação Starside. Reli também O Aprendiz Assassino, para poder ler O Assassino do Rei. E reli Broken Heart, que é o livro do meu amigo John Felix, para poder ler na nova tiragem, na nova edição que ele lançou. Agora, livros que me marcaram. Tá, eu acabei de falar de um livro que se chama Ilse a Bruxa, que é esse aqui, ó. Ilse a Bruxa, do Terry Brooks. Publicação da editora Bertrand. Eu não sei nem se vocês encontram esses livros, mas hoje, tá, gente? São bem antigos mesmo. Essa aqui é a trilogia, nessas capas meio esquisitas aqui. Esse livro aqui me marcou muito porque ele foi o responsável por me tornar a leitora de fantasia que eu sou hoje. Eu nunca tinha lido um livro de bruxas, eu nunca tinha lido uma fantasia na minha vida. O contato que eu tinha tido com leituras até então era o Paulo Coelho, como eu comentei. E quando eu peguei esse título, Ilse a Bruxa, eu gostei muito porque eu já gostava muito de bruxas naquela época. Bruxas naquela época já era uma coisa que me interessava bastante. Então eu comprei, eu lembro até hoje que eu comprei na FENAC, do Shopping Dom Pedro em Campinas. Falecida FENAC, não existe mais, né? E quando eu terminei de ler, eu descobri que era uma trilogia. Aí lá vai eu correndo, né? Na livraria eu comprei a segunda, o Anthrax a Criatura, e comprei o terceiro, Morgan Bruxo. Então assim, eu comecei a minha vida de leitora de fantasia mesmo, através dessa trilogia aqui, do Terry Brooks, que foi um livro que me marcou muito. Até hoje, assim, eu tenho determinadas lembranças a respeito da história, apesar da memória de bosta que eu tenho, né? E é um livro que eu gostaria muito de reler, mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, porque eu li outro livro do autor, ano passado, se eu não me engano, que foi a Espada de Shannara, e eu achei horrível. Eu não gostei. E aí, assim, e um medo de reler isso aqui e perder, sabe, esse carinho, essa lembrança que eu tenho por essa história aqui,
e destruir tudo, assim, o sentimento positivo que eu tenho pela história. Esse foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado de bater esse papo comigo, esse papo um pouco mais informal. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito de mim, a respeito do canal, a respeito, enfim, da minha rotina e de tudo mais, comentem aqui embaixo, deixem aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo, se vocês quiserem, se vocês comentarem, se vocês se interessarem. E é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!